Ô, gente, então eu vou sugerir para que a gente comece esse trabalho, nós vamos fazer uma limpeza na mente. Possivelmente, vocês tiveram um dia cheio hoje, né? Fizeram muitas coisas, e a gente vai dar, então, uma trégua para a mente, limpando, para que vocês possam desconectar da sua rotina do dia a dia, para a gente entrar numa sinergia aqui, ok? Então, eu vou pedir para vocês buscarem uma posição relaxada, e onde você estiver, né, na cadeira ou na cama, busque uma posição relaxada e feche os olhos. Vocês estão conseguindo ouvir a música agora? Ok, pessoal, então busque uma posição relaxada, feche os olhos e observe a sua respiração. Descruze braços, pernas, pés. Observe os seus ombros. Nós temos uma tendência a sobreerguer o ombro. Solte os ombros. Descruza mãos, braços e observe a sua respiração. Se algum pensamento vier, não brigue com ele e nem se apegue. Deixa o pensamento ir. É como se o pensamento fosse fluido. Deixe o pensamento ir. Ok. E agora que a sua respiração está consciente, você observa que ao inspirar, o ar é frio. E ao expirar, este ar é quente. Então, deixe, ao inspirar, esse ar limpar o seu organismo, suas células, seus tecidos. E ao expirar, deixe sair aquilo que não te serve, aquilo que você não precisa. E agora você vai visualizar vindo do alto uma luz muito bonita, uma luz violeta, é aquela cor de um roxo clarinho. Essa luz que vem lá do alto, ela toma conta de todo o seu corpo, desde o alto da sua cabeça até a ponta dos dedos dos pés. E observe por onde essa luz vai passando, ela vai transmutando tudo aquilo que precisa ser transmutado na sua vida. Observe que essa luz, ela é muito rápida, mas ela vem de uma forma em espiral e vai limpando tudo aquilo que ela precisa limpar. Ok? Agora observe que vem uma outra luz lá de cima, que é uma luz prata. Essa luz também vai tomar conta de todo o seu corpo, desde o alto da sua cabeça até a ponta dos dedos dos pés. E por onde essa luz vai passando, ela vai cicatrizando, cauterizando tudo que a luz violeta trabalhou. E agora você percebe que está vindo lá de cima uma luz dourada. É a luz da sabedoria, que também vai passando por todo o seu corpo, desde o alto da cabeça até a ponta dos dedos dos pés.
E agora você vai focar no seu peito, no seu chakra cardíaco, na altura do coração, e aí tem uma luz rosa. É o rosa do amor, e você vai lembrar, pensar nas pessoas que você ama, e vai emanar essa luz rosa para todas aquelas pessoas que vêm à sua mente. E agora você observa novamente a sua respiração, vai deixando os movimentos surgirem aos poucos, mexa os pés, pernas, feche e abre as suas mãos, gire delicadamente a sua cabeça de um lado para o outro, e quando estiver pronto, abra os olhos bem devagar. Ok. Bom, eu acredito que vocês tenham dado uma relaxada, ok? Deu uma relaxada aí, Gerson? Legal. Então, agora a gente vai começar o nosso assunto, pessoal. Como que vai ser a nossa metodologia, a nossa dinâmica? Nós temos 1h30. Faltando 20 minutos, eu vou abrir para perguntas. Então, eu vou pedir que vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem e, ao final, a gente vai resolver essas dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. Muitas vezes, quando a gente fala em autoconhecimento, as pessoas tendem a relacionar com autoajuda, num sentido assim pejorativo, né? Aí autoajuda, eu não gosto de autoajuda porque isso não tem comprovação científica. Mas esse autoconhecimento que nós vamos trabalhar, ele tem essa comprovação científica, tá? A gente vai perceber aqui que a nossa mente é a essência do ser humano. Pois bem, quando eu falo em mente, eu estou falando que tipo de mente? Nós temos duas. A gente tem a mente consciente, que é essa parte racional, lógica, né? De você saber, por exemplo, o que você quer fazer, no seu dia a dia, quando você toma uma atitude ou parte para uma ação, qualquer que ela seja, geralmente você faz isso de forma lógica, tá? De forma consciente. Nós fomos, inclusive, educados a trazer tudo para o lado racional, né? Para o lado lógico. Tanto é que se você perguntar para uma pessoa hoje, vamos imaginar um pai e uma mãe que têm filhos adolescentes. Você perguntar para esses pais, o que você quer para o seu filho quando ele crescer? Geralmente, os pais querem profissões ligadas à área da lógica, né? Engenharia, ou às vezes na área das biológicas, né? Medicina, odontologia. Dificilmente um pai escolhe para o filho ser artista, ou um pai diz o seguinte, se meu filho quiser ser bailarino, tudo bem. Arte, ou aquilo que está ligado ao emocional, intuitivo ou holístico, os pais não querem para os filhos. Então, nós fomos muito educados a achar que aquelas pessoas que gostam de cálculo, de física, da matemática, são pessoas inteligentes. E o resto não, né? Mexe com a arte, é músico. Então, tem uma tendência na nossa sociedade em valorizar a lógica, valorizar o cálculo, valorizar a matemática. E assim, nós vamos constituindo a nossa vida, que ela é feita através de uma programação. Essa programação, ela é mental e ela vem através da educação. Então, para se ter uma ideia,
Nós somos o que somos hoje, adultos, e isso vem de acordo com o que nós recebemos. 30% é hereditário e 70% é ligado à educação, ou aquilo que você busca estudar, aquilo que você busca aprimorar. Então, quando eu estou falando que a mente é a essência do ser humano, eu não estou falando de mente racional, mas eu estou falando da mente inconsciente, daquilo que nós não temos acesso. Então, eu não vou falar para você, se você pegar lá da neurociência, quando se fala em mente, vai ser as partes do cérebro, da fisiologia cerebral. Nós sabemos que o nosso cérebro ele é dividido em várias partes e que cada parte tem uma função distinta, né? Tem uma questão, por exemplo, se uma pessoa tem uma lesão cerebral do lado direito, teve um AVC e teve uma lesão do lado direito, o lado esquerdo, motor dessa pessoa, vai ficar comprometido, né? Ele não consegue, às vezes, andar, ou às vezes não consegue falar. Isso é neurociência. Não é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com o outro lado do cérebro, que é essa parte ainda desconhecida pela maioria das pessoas. Então, na verdade, a essência, o que comanda a nossa vida, não é a parte racional. Essa parte racional, ela está no hemisfério esquerdo do cérebro, mas o que comanda a nossa vida é a parte do hemisfério direito. É isso que nós vamos estudar e que vocês vão aprender e aplicar para que sua vida possa ficar diferente. Então, veja bem, essa imagem, você tem aí um iceberg. A parte consciente nossa é a ponta desse iceberg. Mas você vai perceber que aqui nessa profundeza é o subconsciente ou o inconsciente. Tá? Então, quando nós não temos acesso a essa parte que está submersa, a nossa vida não flui. Né? Por que ela não flui? Que nós criamos traumas, fobias, dificuldades e muitas vezes crenças limitantes que nós não temos acesso. E aí a gente não vai bem na vida, a nossa vida está parada. Então, através disso, né, do autoconhecimento e através de técnicas, nós vamos conhecer a nossa parte inconsciente, ter acesso a isso, né, do que acontece e que a gente pode fazer diferente. Mas enquanto nós não temos acesso ao nosso inconsciente, nós usamos muitos disfarces na nossa vida. O que são disfarces? São aquelas situações que vão nos trazer conflitos psicológicos. Alguns exemplos de disfarces que a gente tem: culpa, medo e agressividade. O medo é o maior disfarce que nós temos. Por exemplo, se eu te perguntar, se é uma pessoa medrosa, você tem medo de quê? Então, imagine quais são os medos que você tem. Possivelmente, tem gente que tem medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de adoecer, medo da morte, medo de empreender, tem medo de arriscar, tem medo de altura, medo de dirigir, medo de falar em público. Para vocês terem uma ideia, tem uma especialista, a Maria Lúcia Pessoa, ela tem um trabalho interessante chamado Labirintos, ela publicou um livro. E ela fez uma árvore dos medos e ela catalogou 136 tipos diferentes de medo. Quando nós temos medo de alguma coisa, e às vezes esse medo ele é inconsciente, irracional, nós ficamos paralisados. Nós não conseguimos caminhar por causa do medo. Né? E esse medo, ele vai muito ao encontro dos traumas,
das fobias que nós fomos angariando ao longo da nossa vida. Né? Um outro tipo de disfarce que nós temos, timidez. A pessoa, o adulto tímido, com certeza, ele foi uma criança muito criticada. Então, o adulto tímido, ele perde muitas oportunidades na vida porque ele acha que as pessoas estão observando, estão julgando o que ele vai falar, e muitas vezes ele deixa de participar de várias situações pela timidez. Outro disfarce que gera um conflito, a culpa. Nós tendemos a nos culpar. Então, o que é culpa? Culpa é alguma coisa que eu fiz, está no passado e que eu não me perdoei. Agora, tem culpas que elas são fantasiosas, elas não existem, mas na nossa mente inconsciente, a gente acha que ela existe. Toda vez que eu falo nisso de culpa, eu lembro de uma história, eu estava dando um curso para várias pessoas, e quando eu falei de culpa, né, quando criança, você estava brincando na chuva e sua mãe te disse assim, sai dessa enxurrada, senão você vai ficar doente. E aí você ficou gripado, ela linkou a sua doença, a gripe, à chuva. Tem pessoas que têm dificuldade em entender que aquilo que o pai e a mãe falaram lá no passado, às vezes falaram da boca para fora, mas que eles vão acreditar. Por exemplo, tem pessoas que acham que os pais se separaram e a culpada foi ela. Quando criança, a mãe inadvertidamente falou, olha, seu pai está saindo de casa por sua causa. E a criança entende, passa a acreditar que isso é verdade. Mas voltando a uma história que eu gosto muito, é uma história trágica, mas ao mesmo tempo ilustra isso. Eu estava dando esse curso, quando eu falei de culpa, eu falei, olha, muitas culpas, elas são fantasia, elas não são realidade, mas aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha que é verdade, passa a ser. E quando eu terminei, uma pessoa adulta falou para mim, uma mulher de mais ou menos 40 anos, falou assim, Cleise, eu estou muito aliviada. Eu falei, por quê? Porque até hoje eu me sentia culpada pela morte da minha avó. Eu falei, mas por quê? Me conta, como é que foi isso? Então, ela disse que ela tinha 6 anos de idade, a avó estava em estado terminal e ela não podia comer alguns tipos de alimento. E naquele dia, a mãe fez um torresmo frito. E aí deu aquele cheirinho bom, né, do torresmo frito. A avó falou para a criança assim, vai lá e pega um pedacinho para mim. A criança pegou o pedaço de torresmo, deu para a avó. Naquela noite, a avó veio a falecer. Na mente daquela criança, a avó morreu porque comeu um pedaço de torresmo. Então, ela estava sentindo essa culpa, já tinha mais de 30 anos. Essa culpa estava instalada onde? Na mente inconsciente. Esses disfarces da nossa mente, a gente vai falando assim, por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, eu evito ao máximo uma situação em que eu possa me expor, porque eu tenho medo de que as pessoas vão me censurar ou vão me julgar. E esse medo veio de onde? Possivelmente lá na primeira infância. Então, esses disfarces, eles vão chegar ao conflito. Esses conflitos psicológicos vai fazendo com que, na nossa vida, a gente sinta dificuldades. E essas dificuldades vão ser instaladas e vão ser reverberadas onde? No nosso ciclo pessoal, no nosso ciclo profissional. São aquelas dificuldades que nós temos para nos conhecer e de entender se eu sou assim, eu posso mudar? Tem como eu fazer diferente? E geralmente a gente não passa por isso.
A gente fala, não, não tem jeito, né? Eu gosto muito de máximas, de provérbios. Tem um que diz assim: o pau que nasce torto, morre torto. Vocês devem conhecer, mas eu não acredito nisso. Nós podemos, sim, endireitar a nossa vida, né? Sem ter aquela crença no determinismo. Eu fui assim e você assim pela vida toda. Bom, dentre esses conflitos psicológicos, vem a contribuição da psicologia, né? Então, é muito interessante que nós estamos no século XXI e como nós ainda não nos abrimos para aquilo que a gente, ou buscar uma ajuda, ou entender o que a psicologia faz. Quer ver um exemplo prático disso? Por exemplo, se você precisa ir ao médico, porque você está com dor de cabeça, você está com problema estomacal, você está hipertenso, com tranquilidade, você fala no seu ciclo de trabalho, ou mesmo na sua casa, né, com seus amigos: olha, eu preciso ir ao médico, eu marquei um médico. Às vezes você até fala: olha, hoje não vai dar, que eu estou com uma consulta, etc. e tal. E quando você precisa marcar uma psicoterapia, marcar um psicólogo, ou às vezes psiquiatra, que parece que a coisa é mais difícil, você comunica com as pessoas que você precisa de um profissional dessa área, né, da área mental? Geralmente não. Nós vamos achando que a gente vai dar conta, a gente dá conta. Uns acham que a busca pela psicologia é frescura, que isso não vai adiantar em nada. Mas o ideal seria que todos nós tivéssemos um terapeuta. Porque o terapeuta, ele não vai resolver a nossa questão, mas ele vai devolver para a gente um caminho para que a gente possa solucionar as nossas questões e os nossos problemas. Bom, dentre várias técnicas, várias linhas da psicologia, eu escolhi há mais de 30 anos estudar e aplicar a programação neurolinguística. Por que eu fui buscar a PNL? Né? E de onde veio essa programação neurolinguística? Também eu vejo muitas críticas em relação à PNL por pessoas que realmente não conhecem a fundo. Às vezes fizeram um curso de final de semana, um curso de vendas, e pegaram o lado pejorativo da PNL. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês essa minha pesquisa, a aplicabilidade da PNL, e desde o início, naquele relaxamento que eu fiz com vocês, eu já estou usando PNL. E na medida que eu for falando do conceito, eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos. Bom, quando que surgiu a PNL? A PNL ela surgiu com um psiquiatra americano chamado Milton Erickson, que morreu nos Estados Unidos, em Fênix, na década de 1970. Milton Erickson não escreveu nada de PNL, ele não deixou nada escrito. Ele usava uma metodologia diferente. Quando os pacientes chegavam no consultório do Milton Erickson, ele usava hipnose e regressão e as metáforas. Porque as metáforas, num desses encontros, posteriormente, a gente vai trabalhar as metáforas terapêuticas, vocês vão perceber como que a gente pode resolver problemas através da metáfora. Então, o Milton Erickson contava uma história para a pessoa. A mente inconsciente trabalha maravilhosamente com a metáfora, que é uma analogia, através da hipnose, através da regressão, e essa pessoa se curava. Bom, 2 discípulos do Milton Erickson são considerados os criadores da PNL. O John Grinder, que é um linguista de uma universidade do Canadá, e o Richard Bandler, que é um entendido em computador, em informática. Bom, os dois fizeram uma analogia, né, de que a nossa mente inconsciente, aquela que eu falei lá do início da nossa conversa,
ela, analogicamente, é como se fosse um computador. É o disco rígido de um computador. Na nossa mente inconsciente, nós vamos arquivando experiências, muitas delas negativas, e assim como você faz um arquivo, salva esse arquivo, e ele está lá no disco rígido do seu computador, na nossa mente a gente faz a mesma coisa. Só que o que nós gravamos na nossa mente inconsciente? Nós gravamos experiências negativas, traumas, fobia, muito medo, e isso não tem como acessar. E a gente vai fazendo a nossa vida uma vida limitada, acreditando que nós não podemos reprogramar aquilo que já está programado. Ou que seja, aí a gente busca outras crenças, né? Isso é Deus que quis, eu realmente não tenho jeito para essas coisas, eu não consigo, e a gente vai trabalhar isso na hora que a gente for falar de crenças, né, de forma mais aprofundada. Então, essa palavra programação neurolinguística, programação significa, através das nossas experiências, nós programamos a nossa vida. Então, por exemplo, hoje, você já fez uma programação para o seu dia de hoje, possivelmente ontem. Tem coisas que você não realizou. Você programou, mas você não realizou. Mas houve essa programação. E nós fazemos isso de forma automática. A gente vai programando as nossas ações, as nossas atitudes, e a gente não tem consciência disso. Então, programação é isso. Nós buscamos objetivos para a nossa vida. Esses objetivos são específicos, mas eles são inconscientes. Depois tem neuro. Neuro é aquela parte inconsciente do visual, do auditivo, tátil, olfativo, gustativo, que a gente não tem consciência também. Por exemplo, se eu perguntar para você, esse lugar em que você está sentado agora, ele é macio ou ele é duro? Agora você percebeu. Onde você está agora? Você está no lugar silencioso ou você percebe algum barulho, que seja barulho da rua, barulho de pessoas conversando? Quando eu falo para você, aí você presta atenção no barulho. Mas o olfato, o tato, a audição, eles são incorporados em nós, né? Por exemplo, agora na pandemia, é muito interessante, um dos sintomas da Covid é perder o olfato, né? Que quando a pessoa perdeu o olfato, ela já sabe que ela foi contaminada. Mas antes disso, possivelmente nós não tínhamos nem dado importância a essa situação. Eu consigo perceber um cheiro, eu consigo perceber um aroma. Prova disso é que se você, às vezes, você não está nem com fome, mas você passa diante ou perto de um restaurante, ou perto de uma padaria que tem aquele cheirinho bom de pão, ou você sente o cheiro de comida, isso aguça a sua vontade de comer, é o olfato. E assim é o visual, assim é o auditivo. Por exemplo, se eu pedir para você lembrar, tá? Não precisa me falar, você vai só lembrar da última discussão que você teve com alguém. Então, lembra aí dessa discussão que você teve com alguém. Com quem que você discutiu? Na hora que você lembra dessa discussão que eu te pedi, possivelmente alguém vai ouvir o que a pessoa falou, alguém vai ver onde você estava, como é que você estava vestido, onde que essa pessoa estava, e alguém vai sentir uma sensação
ruim da discussão. Isso é a nossa parte neurológica. Ela vai se materializar através dos nossos sentidos. E depois nós temos linguística. Linguística é a comunicação. Então, a gente sabe que a linguística, como a ciência da linguagem, ela teve um divulgador que foi o Saussure, no século XIX. A linguística, ela é diferente da gramática, né? A gramática, ela vai reger a nossa língua, o nosso idioma. Mas a linguística está ligada à nossa comunicação, que pode ser verbal ou não verbal. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, pela forma como ela se posiciona, pela forma como ela me olha, nós estamos nos comunicando. Às vezes, não precisa falar. Às vezes, só por gestos ou a forma como ela me olha, eu já sei o que ela quis dizer. Então, esta situação que eu estou trazendo para vocês hoje, né, do que é PNL, de como ela surgiu, é muito óbvio, só que é um óbvio que a gente não tem acesso. E quando, a partir de hoje, que vocês vão ter esse acesso, o que vai acontecer? Primeiro, você vai se conhecer. Você vai perceber, mas como é que eu sou? Como é que eu ajo desse jeito? Porque a nossa tendência é achar sempre que nós estamos certos e que os outros estão errados, não é isso? E a gente tem muita vontade de mudar o outro. Primeira coisa que a gente quer fazer é mudar o outro. E, na verdade, quando nós nos conhecemos e sabemos como é que o nosso cérebro funciona, e quando eu estou falando de cérebro, eu estou falando de linguística e não estou falando eu estou falando de neurolinguística e não de neurociência, você vai ter muito mais condições de potencializar as suas habilidades. É isso que a gente está vendo, tá bom? Então, pessoal, como que o nosso cérebro funciona? Ele tem um mecanismo de funcionar. E essa máquina nossa, que é o nosso cérebro, ela é fantástica, só que nós não conhecemos também. Para você ter uma ideia, as pessoas ditas mais inteligentes, elas conseguiram desenvolver até de 3 a 5% da sua capacidade cerebral. 90 e tantos por cento estão aí encobertos. Tá? Então, nós não entendemos como nós funcionamos, como que nós processamos as informações. Não entendíamos. A partir de hoje, você vai entender. Então, como é que a gente funciona? O nosso cérebro ele é muito rápido, tá? Tem um evento externo que vai gerar um processamento interno, vem uma representação interna e vem a informação. Eu vou gastar uns 10 minutos para explicar isso aqui para vocês, que é de suma importância. Mas o mecanismo cerebral ele é rápido e simultâneo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como é que funciona o nosso cérebro. Então, a primeira coisa é um evento externo. O que é evento externo? Quando você chegou aqui na sala hoje do Zoom, que você olhou, me viu, e aí você viu que tinha dificuldade aqui do som e tudo mais, é um evento externo. Isso aconteceu fora de você, tá? É aquilo que não faz parte de você, tá? Então, por exemplo, onde você está aí? Se tiver alguém na sua casa ou no lugar que você está, conversando, isso é evento externo. Então, vamos imaginar que tem um cachorrinho aí na sua casa e que late. Esse evento externo, o latido desse cachorro, ele vai trazer uma representação interna para você. Ou alguém conversando alto, ou um som alto, é evento externo. Então, evento externo é aquilo que acontece fora de você. Esse evento externo, ele gera um processamento interno, que vem através da omissão, distorção, generalização, crenças, valores, e vai te gerar um estado interno.
Então, o que é omissão? Eu posso ter uma omissão verbal ou não verbal. O que vem a ser uma omissão verbal? Imagine se alguém deixa um recado para você, você não está em casa, e alguém te interfona e você não está. E uma secretária sua ou alguém da sua família fala, olha, alguém te procurou, ela omitiu o nome dessa pessoa. Você falou, mas quem que é? Não sei, depois ela volta, eu não sei quem que é. Esta omissão não verbal, ela vai gerar um problema entre você e essa pessoa, um conflito entre você e essa pessoa. Por quê? Foi omitido o nome. Né? Quantas vezes uma pessoa fala, olha, eu vou te contar alguma coisa, mas eu não vou te falar o nome da pessoa que me falou. Ela omitiu o nome da pessoa. Ao omitir o nome dessa pessoa, você fica curioso, você quer saber o porquê. Então, essa é um tipo de omissão verbal. Uma omissão não verbal é quando você está conversando com uma pessoa, ela está tão distraída no celular que ela não presta atenção no que você falou com ela. E aí você se irrita. Né? Você fala, mas eu te falei, você não estava nem aí, você não estava me ouvindo. Ela fala, calma, mas eu estou precisando responder a alguém. Mas essa omissão não verbal também vai te trazer um desconforto. Vamos agora ver o que é distorção. Distorção é quando nós distorcemos uma informação. Pode ser verbal ou não verbal. O que é distorção verbal? É o que vulgarmente a gente chama de fofoca, fake news. Tem uma situação, alguém distorce aquela realidade e constrói uma outra verdade. E distorção não verbal? É quando você, por exemplo, está num evento e você confunde uma pessoa com a outra. Por que você confundiu a pessoa com a outra? Às vezes você chega até perto dela e fala, desculpe, eu te confundi. Pode ser pelo perfil físico, a cor do cabelo, da roupa. Então, essa distorção não verbal, ela é muito comum acontecer também na nossa vida. Bom, generalização. O que é generalização? Quando a gente pega alguma coisa e fala que tudo é igual àquilo. Por exemplo, exemplos de generalização verbal. Mulher dirige mal, esse país não tem jeito, que mais? O Brasil é um fracasso. Então, eu pego alguma situação e generalizo essa situação. Isso é uma generalização verbal. A generalização não verbal é quando eu acho que uma coisa funciona sempre do mesmo jeito. Por exemplo, a gente sabe como abrir uma torneira, abrir uma porta, mas se essa torneira ela tiver, sei lá, se ela for de pressão automática, ela pode nos dar, né? Hoje tem muito as torneiras que elas têm um sensor. Então, às vezes você quer abrir a torneira, mas ela é vista, ela funciona através do sensor. Até você conseguir entender isso, você vai pela generalização antiga de como abrir torneira ou abrir uma porta. Então, essas situações dos processamentos internos, elas são muito inconscientes. Crenças. O que são crenças? Nós temos 3 tipos de crenças. A crença pessoal. Você é aquilo que você acredita ser. Ponto. Não tem como a pessoa falar, mas você está tão bonito, você é tão inteligente, se você não se acha bonito e inteligente. Você acredita ser aquilo que você acredita ser. Um outro tipo de crença são as crenças sociais. As crenças sociais, elas nos unem e nos separam. Se você vê na sua cidade, né? Se eu chego para você e falo, tá, você mora em tal cidade, que bairro que você mora? Eu já localizo o seu status social através
do bairro em que você mora. E as crenças religiosas, né? Nós também tendemos a nos dar bem com aquelas pessoas que professam a mesma crença religiosa que a nossa, porque a gente acha que a nossa é a melhor, né? Através da nossa crença religiosa, nós vamos nos salvar, a gente vai ter o paraíso, etc. e tal. Então, aí mais na frente, nós vamos ter uma aula só sobre essas crenças pessoais e limitantes, para a gente aprender a transformá-las em crenças poderosas. E isso é que vai dar o boom, né, na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Um outro processamento interno são valores. Valores também eles são bem objetivos, né? O que para você é valor na vida? Talvez o valor na sua vida seja amigos, talvez seja saúde, talvez o valor é você se comunicar, né? Comunicando bem. Então, os valores e regras da nossa vida, eles são diferentes. E através dos valores, também nós vamos ver na mentoria, nós vamos criar a sua missão de vida. Para você fazer a sua missão de vida, você precisa ter claro quais são os valores que norteiam a sua vida. Depois vem estado interno. O que é estado interno? Ele fica geralmente no seu estômago. Sabe quando você está motivado a fazer alguma coisa? Aí é chamado no plexo solar ou essa área estomacal, ela vai dar um direcionamento para a nossa vida. Quando a gente está desmotivado, é lá no estômago também. Eu costumo dizer que o estômago, ele é a parte, é o nosso biodigestor emocional, não é o coração, ele é o estômago. Bom, eu quero agora dar um exemplo para vocês de como que o nosso cérebro processa todas essas informações para chegar através da representação interna, que vem sons, palavras, sensação, motivação, determinação e satisfação. Essa apresentação pode ser verbal e não verbal. Vamos ao exemplo prático. Vamos aí na mentoria Empreendedor 2.0. Vocês que se inscreveram estão aqui comigo. O evento externo foi o quê? Você ficou sabendo dessa mentoria pelo Facebook, pelas redes sociais, por alguém que já me conhece. Que mais? Por onde você ficou sabendo? Isso foi o evento externo, ok? Na hora que você ficou sabendo da mentoria 2.2, veio toda essa situação aqui, ó, omissão, distorção, generalização, crença, valor, estado interno. Na hora que você ficou sabendo, você pode ter omitido, distorcido, generalizou. Então, vamos imaginar, não, mas mentoria 2.0, 6 aulas, será que isso vai ser legal, etc? Não sei, tem preguiça de curso online, ou então, mas alguém falou, não, vai, olha, o valor é legal, eu fiz com a Cleise individual, e então, o preço está muito acessível. Bom, você foi formatando, generalizando, veio uma crença, o valor, não, eu estou realmente precisando, vou pagar para ver o que é essa mentoria, e aí vem seu estado interno. Você só fez a inscrição porque ali no seu biodigestor emocional te deu uma motivação, uma esperança. Nossa, eu fazendo isso, eu vou melhorar minha vida. Eu fazendo isso, eu vou destravar meus empreendimentos. Isso veio através da motivação, da determinação, de uma satisfação, te deu uma representação interna. É como se você visualizasse alguma coisa legal para a sua vida. E aí você tomou a decisão, que pode ter sido verbal, você falou para alguém, eu vou fazer, ou então não verbal, você foi lá e fez a sua inscrição.
Bom, eu dei um exemplo, né, disso que nós estamos vivendo aqui, da mentoria, o Empreendedor 2.2, mas o processo de como o nosso cérebro funciona é esse. Não tem outra forma. Já viu aquela situação que teve um acidente e tal, as pessoas nem se machucaram, mas o carro ficou detonado, ok? Imagina isso. É um evento externo, esse acidente. Então, a pessoa processa, omite, generaliza, tem as crenças, valores, e ela fala, nossa, quem estava naquele carro morreu. Ela acredita nisso. Aí alguém falou, olha, teve uma morte, etc. Ela já linkou aquele evento à situação. E, às vezes, a pessoa não teve nenhum arranhão, porque ela processou essas informações. Então, gente, isso é muito importante pelo seguinte, quando acontece conosco, a gente quer justificar, mas nós não temos paciência com o outro. Imagine que você tem um amigo, né, uma pessoa lá do seu trabalho, e que você foi para um shopping passear, encontra esse amigo lá. Só que ele estava distraído, ele te olhou, mas não te viu, porque na hora que ele te olhou, ele estava envolvido com uma omissão. Olhou, estava pensando em outra coisa, não te viu. E não te cumprimentou. E aí você fica muito chateado com ele. Olha, o fulano passou por mim e fingiu que não me viu. A partir de hoje, eu corto o relacionamento com ele. Se a gente enumerar quais são os nossos pontos de atrito, de conflito com as relações interpessoais, são ruídos de comunicação. É quando um distorce, o outro omite, mas nós não temos paciência com o outro. A gente sempre acha que tem alguma coisa por trás e que essa pessoa não merece a nossa confiança. Mas quando é conosco, nós sabemos explicar, né? Desculpa, foi mal, eu estava distraído, não vi e tudo mais, ok? Agora nós vamos para a prática. Eu quero que você pense no problema que você está vivendo. Só, gente, presta atenção, esse problema tem que ser seu, não vai resolver problema de ninguém, não, tá? Sabe aquela expressão, o problema é dele? O problema é dele, não resolva. Eu quero que você resolva, que você pense num problema seu. Tá? Eu queria que cada um me falasse assim, o problema pode ser um sintoma, tá? Uma dor, uma situação que está te angustiando. Tá, ok. Já vi do Gerson. Eu preciso de que você pegue uma dor, vamos pegar uma dor, um sintoma, tá? Ou um sentimento, que seja raiva, que seja mágoa, que seja um sentimento como ciúmes, um sentimento como insegurança, tá? E pode ser uma dor. Então, vamos lá, gente. Tá legal aqui. Isso que você pensou. Leléo, você colocou o seu? Tá, já vi. Ok, ótimo. Gente, então tá. Nós vamos, veja bem, eu costumo fazer esse exercício individualmente, né, e converso com a pessoa, vai ser a mesma coisa aqui. Se ficar algum vácuo depois que eu fizer, que eu vou usar uma linguagem específica e geral. E cada um de vocês vai trazer para a sua situação.
tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu vou estar à disposição lá pelo WhatsApp, em particular, de não deixar você com dúvidas, tá? Independente se é hoje, amanhã, eu vou estar junto com você. Essa é a função do mentor. O mentor é aquele que conduz, é aquele que apoia o mentorado. Então, eu quero que vocês contem comigo para que realmente a vida de vocês se potencialize de tal forma que vai ser assim, olha, presta atenção no que estou falando, hein? O antes e depois da mentoria 2.0 com a Cleise Souza. Olha só o que eu estou dizendo. Então, tá, vamos lá para o exercício. Busque uma posição relaxada, pessoal, tá? E tente não pensar em nada, apenas na sua respiração. Se você for muito racional e tudo você vai querer saber, eu vou anotar isso aqui, como é que é? Não, tira essa sua parte racional. Traz assim para o lúdico, para a brincadeira, sabe? É como se você realmente estivesse sonhando, sem muita lógica, sem muita racionalidade, ok? Porque essa parte da razão a gente não precisa dela, nós vamos desconsiderar. Vamos trabalhar o hemisfério direito do cérebro, ok? Então tá, busque essa posição relaxada, a respiração vai te ajudar nisso, tá? Você vai inspirar e expirar pelo nariz. Isso que eu vou chamar de sintoma que você escreveu para mim, eu quero que você perceba no seu corpo físico essa dor, esse mal-estar, esse sintoma, ele está localizado onde? Na sua cabeça, na sua garganta, no seu peito, no seu plexo solar, que é a parte do estômago. Sinta aí onde é que esse sintoma está localizado no seu corpo, ok? Bom, você está sentado nesse lugar e você vai observar, vai visualizar que acima de você tem a sua essência. Você se vê acima de você, olhando para você que está sentado nessa cadeira ou nesse lugar. Então, são duas pessoas. Tem o seu corpo físico, acima de você é a sua essência, seu eu superior, lá de cima, ele vai ver, ouvir e sentir tudo o que precisa ser visto, ok? Então, se é duas pessoas, você está aí sentado no corpo físico, acima de você, mas é a sua essência. Esse sintoma, ou essa dor, isso que está te incomodando, aí, que seja na sua cabeça, que seja na sua garganta, que seja no seu peito, no seu estômago, você vai tirar isso de dentro de você, vai colocar na sua frente e vai transformar esse sintoma num círculo preto. Esse círculo preto é o sintoma, é a dor, é isso que você precisa resolver. Está aí na sua frente. Você tirou de dentro de você. E agora que esse círculo preto, que representa esse sintoma, essa dor, ele vai falar com você por que ele está aí. Ele não te faz bem, mas ele tem intenções positivas. Por que ele está com você? O que ele quer te mostrar? E você lá de cima vai ver, ouvir e sentir. Por que esse círculo preto está aí?
Ele quer te mostrar alguma coisa. E agora que você já percebeu o que ele quer te mostrar, você mentalmente vai agradecer a ele, porque ele teve presente até hoje, mas você não precisa mais dele. E você vai transformar esse círculo preto num balão. Põe assim uma cordinha nele, um balão, e deixa esse círculo preto flutuando, flutuando em direção ao sol. E com a energia do sol, ele vai derreter. E você percebe a tinta preta escorrendo, derretida pela luz do sol. Esse círculo preto não existe mais. Acabou. Você não precisa mais dele. E aí de cima, você percebe novamente o seu corpo e você vai acoplando ao seu corpo físico, voltando para o aqui, para o agora, observando a sua respiração, deixando os movimentos surgirem aos poucos, mexa os pés, pernas, feche e abra as suas mãos, gire lentamente a sua cabeça de um lado para o outro e, por fim, abra os olhos bem devagar. Bom, agora quando você pensa no sintoma, no problema, ele sumiu, diminuiu ou aumentou? Ô, gente, o que nós fizemos aqui? Né? Porque isso é uma técnica de PNL. A gente pode usar isso para sintoma e está com problema. Quando você está com problema, o que acontece? Você só pensa nele. Ô, Lília, não fica preocupada, não, depois eu faço com você, tá bom? E aí depois nós vamos dar um jeito na internet também. Gente, quando eu estou com um problema, ele fica tão grande na minha mente que eu não consigo pensar em outra coisa. Então, eu usei com vocês a hipnose, você foi para um outro nível, né? Uma outra dimensão, porque às vezes as pessoas acham que hipnose é aquele pêndulo assim e você perde a consciência. Não é isso, tá? Então, eu usei com vocês uma linguagem inespecífica que você, através da generalização, omissão, crença, você foi trazendo e dando realidade para a sua situação. E a mente, essa sua essência, o eu superior, que é onipresente, onisciente, é a sua mente inconsciente. Então, eu direcionei, eu conduzi você numa linguagem que o seu inconsciente traduzisse. Usei metáfora, círculo preto. E aí você teve a condição, é como se você fizesse uma reprogramação. Você diluiu o sintoma. E o interessante é que você percebeu por que ele está aí. Adoro um sintoma. Tudo, pessoal, tudo tem um porquê estar com a gente. Só que às vezes nós não estamos atentos a esses sinais, né? Se eu quebro um braço, o braço é ação. É porque minhas coisas estão tão emperradas que eu tenho que quebrar o braço para valorizar que eu preciso organizar a minha vida. Se eu estou muito acelerado na vida, eu quebro o pé, porque através do meu pé quebrado, eu tenho que ficar de molho. Se eu tenho muita raiva das pessoas, eu vou ter um problema de fígado, de dor de cabeça, mas às vezes eu vou para o médico, eu tomo analgésica achando que isso vai resolver, mas eu tenho que trabalhar a mágoa e a raiva que eu tenho das pessoas. Tudo tem uma relação. E aí nós vamos vivendo uma vida muito racional, muito lógica, né? Sem pensar muito nesse autoconhecimento. Então, eu dei esse exemplo, né? Esse exercício, para vocês perceberem, a PNL é assim. Então, às vezes, uma questão
que eu consigo resolver numa sessão com a pessoa, ela tem 8, 10 anos de terapia convencional e ela não consegue. E se ela não consegue o individual, ela vai ter dificuldade no empresarial. Por isso que a gente partiu para falar com empreendedores, mas do autoconhecimento. Você se vê onde eu estou e onde eu posso chegar. E o que está me impedindo? Eu já vi que tem pessoas com questões financeiras e prosperidade, que é uma situação muito comum no mundo do empreendedorismo. As pessoas trabalham e não ganham dinheiro. Trabalham e têm prejuízo. Tudo tem uma razão de ser. Então, nós vamos trabalhar isso também, ok? E aí, gente, eu estou à disposição, já são 9h20, para responder às dúvidas. Se vocês quiserem, né, fazer algum comentário, alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, nós temos 10 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Gleice, eu achei bacana você falar que todo mundo precisa de uma terapia, né? Sim. Isso eu sempre falo, gente, o pessoal acha, procurar um terapeuta não é falar que está louco. Todos nós temos um problema de infância que a gente traz para a adolescência que prejudica a gente, né? A vida da gente. Verdade, verdade. Eu sempre uso isso, eu acho que tem que ser. Sim, com certeza. Vocês vão ter um PDF da apostila, tá? Lá na área de membros, tá? Com toda essa transparência que eu estou dando aqui para vocês. E estou à disposição, gente, para tirar as dúvidas, tá? E também na nossa sessão individual, a gente vai ter oportunidade de trabalhar aquilo que está mais emergente, que está mais urgente aí para você resolver. E nessas 6 semanas, eu tenho certeza que sua vida não será mais a mesma. E isso pode ser clichê, mas é uma verdade, tá bom? Eu agradeço a todos a confiança, que vocês tenham uma boa noite e vamos continuar aí pelo WhatsApp afora conversando, tá bom? Rodrigo, quer falar alguma coisa? Sim, eu vou só dar um recado em relação à plataforma, né? Eu quero saber se todos, né, estão com acesso ao curso, né, do Hotmart. Se não estiver, pode chamar lá no grupo, que eu vou ajudar vocês a acessar. As aulas, né, as mentorias, elas vão estar disponíveis amanhã já, para vocês assistirem, para revisar, né, junto com o PDF. E também a gente tem algumas aulas bônus, né, que estão lá, que a gente está colocando pouco a pouco. Vocês podem ficar à vontade de assistir também. Qualquer dúvida é só chamar, né, lá no grupo que a gente resolve. Tudo bem? Beleza, pessoal. Boa noite para vocês. Bom descanso. Até mais. Boa noite, Cleise. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente.